Olá, meus amigos, que tal? Como estás? Bien, muito bem. Pois é, nós estamos aqui para poder fazer o nosso prognóstico em relação à sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer agora no dia 12, na verdade começa no dia 11, com os jogos de sábado, mas agora nesse vídeo eu quero falar sobre o jogo de Bahia e Bragantino, que vai acontecer no dia 12, às 18h30. Mas olha, veja, que horas eu vou assistir esse jogo aqui da Espanha? Pois é, eu estou em Vigo, na província de Pontevedra, Espanha, e estou acompanhando o Campeonato Brasileiro, obviamente. E esse jogo vai acontecer no domingo, às 18h30. Vou assistir aqui na Espanha, horário de Brasília, 18h30, horário de Brasília, mas eu vou assistir aqui na Espanha a partir das 23h30. Vou entrar pela madrugada, fazendo esse sacrifício para assistir o jogo do time do meu coração. Vamos lá. E de acordo com a votação aqui no SofaScore, 71%, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, 71% das pessoas são 970 votos até agora, e 71% estão acreditando em uma vitória do Sport Clube Bahia, contra 15% acreditando no Red Bull Bragantino e apenas 14% acreditando que esse jogo vai ser empate. Você quer saber minha opinião? Para mim isso é um jogo de trocação, não tem favorito, o Red Bull Bragantino vai buscar o resultado, o Sport Clube Bahia vai buscar o resultado, então vai ser um jogo de trocação. São dois times muito bem organizados que vai buscar o resultado. Então, na minha opinião, não tem favorito esse jogo. O Bahia tem o fator positivo a seu favor, que é o estádio que vai jogar, a sua casa, a sua torcida, mas são dois times que vão buscar o resultado. Então, na minha opinião, não existe aí favorito. Bom, o jogo Bragantino, Bahia e Red Bull Bragantino, ele vai acontecer pela sexta rodada do Brasileirão. O jogo vai acontecer na Arena Fonte Nova. O jogo vai acontecer na Arena Fonte Nova, em Salvador, com a torcida. Com certeza o estádio vai estar lotado. A torcida do Bahia vai lotar o estádio, né? E a imprevisão do tempo é de 28 graus, ou seja, pela previsão diz que não vai chover, mas você sabe, né? É difícil a gente saber se vai ou se não vai chover. Esperemos que não. Muito bem, a transmissão ela será ao vivo. Você que quer acompanhar, assistir ao jogo, vai ser transmitido pela Premiere. Bom, a probabilidade de vitória, de acordo com os dados tanto do Red Bull e do Bahia, a probabilidade de vitória é de 49% para o Bahia, de 25% para o Red Bull Bragantino e de 26% para o jogo sair empatado. Esse é a probabilidade de vitória. Agora, falando sobre a estatística da temporada, o Sport Clube Bahia tem 27 chutes a gol, o Red Bull Bragantino tem 22 chutes. Total de finalizações, o Bahia tem 56, o Red Bull Bragantino tem 58. Cartões amarelos, o Bahia tem 14 cartões amarelos e o Red Bull tem 13 cartões amarelos. Impedimentos são 7 para o Bahia e 2 para o Bragantino, e escanteios são 19 para o Bahia e 27 para o Red Bull Bragantino. Confrontos diretos, aqui é interessante, nos confrontos diretos, em 2023, o Bahia perdeu lá em Bragança Paulista por 2-1 do Bragantino. O Bragantino fez 2 gols, o Bahia fez 1. Foi um jogo interessante, viu? Um jogo muito interessante. E no jogo de volta o Bahia aplicou 4-0 no Bragantino. No jogo passado, no confronto de 2020, olha só que interessante. O Red Bull Bragantino, ele visitou o Bahia e perdeu por 2-1. E depois no jogo de volta, o Bragantino aplicou 4-0 no Bahia.
muito parecido, né? Muito parecido não, resultados idênticos. O Bahia visitou o Bragantino, perdeu de 2-1 no jogo de volta, mando do Bahia, aplicou 4-0. A mesma coisa aconteceu em 2020, o Bahia recebeu o Bragantino, aplicou 2-1 e no jogo de volta, que foi em Bragança Paulista, o Bragantino aplicou 4-0 no Bahia. E em 2021, o primeiro jogo que foi em Salvador foi 1-1 e o segundo jogo que foi em Bragança Paulista foi 3-3. Então é muito equilibrado os confrontos, pelo menos os últimos 6 confrontos entre Bahia e Red Bull Bragantino. Na classificação, o Bahia está em segundo lugar. O Bahia vem nos últimos 5 jogos, ele perdeu o primeiro jogo contra o Internacional, ganhou o segundo jogo contra o Fluminense, empatou o terceiro jogo contra o Vitória, dentro do Barradão, venceu o Grêmio, dentro de Salvador, e também venceu o Botafogo no Nilton Santos, na casa do Botafogo. Bem, como você pode observar aí, essas são as informações, né, dos especialistas, dos sites especializados, que aponta aí 49% de chance de vitória para o Bahia, ficando 26% para o Red Bull Bragantino e 25% para empate. Minha opinião, vai ser um jogo de trocação, para mim não tem favorito, ou talvez eu possa usar melhor a palavra dizendo que o Bahia tem um ligeiro favoritismo por causa do estádio onde vai jogar, por causa da sua torcida, enfim. Mas é um jogo de trocação, é um jogo onde os dois times vão buscar o resultado. E quando os dois times vão buscar o resultado e vão preparado para esse jogo, a vitória de um ou de outro, ela pode acontecer no erro do seu adversário, nas falhas do seu adversário. Então, com certeza, os técnicos de ambos estarão preparados para esse confronto que vai ser muito interessante. Eu imagino que vai ser um jogo muito bonito, muito bom de assistir, né? Torcendo para o Bahia, é claro, mas vai ser um jogo muito legal para a gente assistir, assim como foi o confronto passado entre Bahia e Botafogo no Nilton Santos, onde o Bahia saiu vencedor daquele confronto. Bom, mas aí dentro de um prognóstico, né, depois do apito final, vamos ver aqui os cenários. O primeiro cenário desse prognóstico é se o Bahia perder, quem poderá ultrapassar o Bahia na tabela? Vocês estão vendo aí a tabela e esse cenário. O Cruzeiro, se ganhar de um placar acima de 3 gols, o São Paulo, o Flamengo, Palmeiras, Bragantino, obviamente, o Atlético Mineiro, o Botafogo, isso se todos eles, vencerem, com vitória simples, apenas o Cruzeiro que precisa vencer com um placar superior a 3 gols, né? Tirando o Cruzeiro, todos os outros citados, repetindo, São Paulo, Flamengo, Bragantino, Atlético Mineiro e Botafogo, com uma vitória simples, poderá ultrapassar o Bahia se o Bahia perder esse jogo. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário, assim, vale lembrar, se todos eles vencerem, o Bahia, na pior das hipóteses, ele pode terminar a rodada em 9º colocado. Isso porque eu grifei aqui, o Internacional tem o seu jogo adiado. O Internacional não vai jogar nessa rodada, o seu jogo foi adiado devido aos problemas que estará acontecendo no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul está inundado, e os times como Internacional e Grêmio estão impossibilitados de mandar os seus jogos e automaticamente impossibilitados até de visitar os seus adversários, porque não está podendo treinar. O CT do Internacional, o CT do Grêmio estão inundados, então eles não estão podendo treinar, então estão impossibilitados de jogar tanto como visitantes como também como mandantes, né? Então a exceção é o Internacional, que terá o seu jogo adiado. Bom, nesse caso,
nesse primeiro cenário, a pior das hipóteses, o Bahia pode terminar a rodada em nono lugar. Eu não acredito nisso, né? Eu não acredito que todos eles vão ganhar. Então é provável, na pior das hipóteses, que o Bahia vai ficar entre segundo e nono colocado. Até porque os pontos estão muito ali encostadinhos, né? Muito pertinho um do outro. O segundo cenário é se o Bahia empatar. Quem poderá ultrapassar o Bahia se o Bahia empatar o jogo contra o Bragantino agora nesse confronto de domingo? Bem, quem poderá passar a Bahia, ultrapassar o Bahia é Botafogo, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. No caso do Flamengo, ele precisa vencer com mais de 3 gols. Se o Flamengo não vence, todos eles vencendo com a vitória simples, pode ultrapassar o Bahia se o Bahia empatar o jogo. E o Flamengo pode ultrapassar também se fizer mais de 3 gols, né? Aí sim, o Bahia pode perder 4 posições, se todos eles ganharem 4 posições nesse cenário. O Bahia ele pode terminar a rodada em 7º lugar, se todos esses, nesse segundo cenário, se todos esses vencerem. Esses quem? Botafogo, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, no caso do Flamengo, se vencer com mais de 3 gols, né? Então o Bahia perde 4 posições, coisa que também eu não acredito, porque os confrontos estão bem ali pareados, né? A disputa não está fácil, né? Tudo pode acontecer, mas se todos eles ganharem, o Bahia perde 4 posições, né? Perdendo 4 posições, termina a rodada em 7º lugar. E o último cenário, se o Bahia triunfar. Se o Bahia triunfar, quem poderá ultrapassar o Bahia? Meu amigo, ninguém poderá ultrapassar o Bahia. Um triunfo do Bahia coloca o Bahia em primeiro lugar na tabela. Um triunfo do Bahia colocará o Bahia em primeiro lugar na tabela. O único que poderá ultrapassar o Bahia é o Atlético Paranaense se vencer. Se vencer. Aí vai depender muito da vitória do Bahia e da vitória do Atlético Paranaense se este vencer, né? Se o Atlético Paranaense vencer, também vai empatar com o Bahia no mesmo número de pontos, 13 pontos. Aí, se o Bahia conseguir fazer um saldo de gols, né? No saldo de gols, o Bahia pode ultrapassar o Atlético Paranaense. Mas quem o Atlético Paranaense vai pegar nessa rodada? O Atlético Paranaense tem um jogo difícil. É um jogo contra o Palmeiras. É um jogo contra o Palmeiras e o Palmeiras precisa do resultado. O Atlético Paranaense precisa do resultado, o Palmeiras precisa do resultado. Vai ser um jogo muito interessante. E esse jogo vai, junto com o jogo do Bahia, vai definir quem assume a ponta na tabela. Vamos esperar para ver? Muito bem, dia 12, jogo do Bahia vai ser às 18h30 horário de Brasília. Eu vou assistir às 23h30 ao vivo, porque aqui na Espanha nós estamos a 5 horas à frente do Brasil, né, no fuso horário. Então, quando o jogo estiver passando para vocês aí, às 18h30 começando, eu vou começar o jogo aqui às 11h30 e vamos torcer pelo Esquadrão para que ele saia vencedor deste confronto. Na classificação, o Palmeiras está em 6º lugar e o Atlético Paranaense está em primeiro, empatado em número de pontos, com o Bahia ganhando apenas, superando o Bahia apenas no saldo de gol. Se o Palmeiras ganhar esse jogo, então o Palmeiras ele vai para 11 pontos, Bahia ganhando, Palmeiras ganhando, o Palmeiras ele ocupa a 2ª colocação. Aí vai depender do resultado dos outros jogos para ver em qual é a posição que ele vai ficar. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilha com a galera, tá bom? Nós vamos estar aqui produzindo esses conteúdos, mostrando prognósticos para cada partida, para cada rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Um forte abraço e até o próximo prognóstico.